Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Sociedade Chesterton Brasil. E eu estou aqui para comentar um pouquinho com vocês sobre este primeiro capítulo do livro que nós estamos lançando agora, a Nova Jerusalém. Então essa é a nova campanha de lançamento da Sociedade Chesterton Brasil. Estamos aí com o livro, que nessa campanha de lançamento, naqueles que agora vão adquirir no primeiro momento, o livro nessa campanha, haverá uma caixa promocional, onde vocês vão ter ali camiseta, foto do Chesterton na Terra Santa, marcador, marca-página personalizado e assim por diante, certo? Não deixe de se inteirar, conhecer, provavelmente nós vamos ter aqui por baixo o link da campanha de lançamento. Tá? E eu gostaria de conversar com vocês, comentar muito brevemente algumas passagens do primeiro capítulo desse livro. Se você está chegando aqui pela primeira vez, tem um vídeo anterior, também falando disso, tem live lá na nossa página no Instagram também, sobre o livro, uma live curtinha, jogo rápido, 20 minutos, falando sobre o livro também, para você se inteirar mais do que a Nova Jerusalém, mas, a grosso modo, dizer que esse é um caderno de viagem de Chesterton. Então Chesterton vai à Terra Santa, visita a Terra Santa, e então ele decide, mesmo lá, já na Terra Santa, começa já a redigir as suas reflexões sobre tudo que ele está vendo. Vocês imaginam que o Chesterton, o grande Chesterton, o homem de tantas ideias, e esse mestre da língua inglesa, está naquele lugar que é o epicentro da grande cosmovisão da sua civilização. E da nossa civilização também, por mais crises, por mais críticas, por todas essas coisas que acontecem, também nossa civilização ainda é uma civilização cristã. E assim, alguém dirá, Rodrigo, negando toda coisa? Mas o que o Ocidente tem cacife para negar também é o cristianismo, porque é o que ele conhece. Qualquer outra coisa é muito artificiosa. E eu digo isso assim, às vezes, talvez você já tenha visto esse processo. Se você já assistiu ou leu aqueles famosos desenhos japoneses, os animes, mangá e assim por diante, você vai perceber como é engraçado, volta e meia, engraçado é a palavra, curioso algumas vezes verdadeiramente engraçado, a visão que o oriental tem sobre instituições e coisas ocidentais. Para nós é curioso, Mas é mais ou menos a mesma coisa que nós fazemos com muitas instituições orientais que de alguma forma a gente abarca aqui. Então a gente puxa para cá. E muitas vezes, como não tem um verdadeiro lastro cultural, fica uma coisa meio postiça, fica uma coisa meio diferentona, fica uma coisa meio, sei lá, fica diferente, ou ainda é aquilo, uma apreensão ocidental, ainda assim é uma filosofia oriental, é uma forma religiosa oriental, vai lá, mas em grande parte você está vivendo aquilo ali como um ocidental. Não como um oriental, e ali já vai grandes mudanças, certo? Então, isso aqui, é claro, nem me refiro das peripécias que se fazem com algumas comidas orientais, como sushi, sashimi, dos sabores mais diversos aí. Mas isso aí é só a ponta do iceberg. O Caminho das Cidades é o primeiro capítulo, o nome do primeiro capítulo. Mostrando rapidinho para vocês, essa aqui já é a forma definitiva do livro. Aqui, a capa é essa, contracapa, a diagramação que vocês já conhecem, naquele formato que quem já adquiriu algum livro nosso já conhece, tanto a diagramação, o formato das letras e assim por diante, certo? E aí o primeiro capítulo, Chesterton vai começar nos explicando isso. Foi na época do Natal que saí do meu pequeno jardim naquele campo das faias entre Chilterns e o Tamisa, e comecei a retroceder no caminho da história até o lugar onde teve origem o Natal. Então é isso. E é interessante porque nós passávamos agora, no momento que eu gravo esse conteúdo, nós estamos ainda próximo das festas de Natal, ainda não comemoramos a Epifania. E aí é curioso isso, como existe às vezes uma latência, uma necessidade no ser humano, de depois de ouvir muito falar de um determinado relato, que acontece no mundo primário, no mundo atual, ou ainda que alguns chamariam de mundo real, apesar que essa é uma expressão inadequada, filosoficamente falando, mas o que acontece nesse mundo real, às vezes a gente fica assim, gente, mas como eu queria ir lá ver, estar aonde aparecem esses relatos.
Então já acontece, uma vez uma conhecida que fez uma viagem à Inglaterra, e aí ela dizia assim, tava lá o grupo, e aí teve uma hora que o grupo se dividiu, porque havia algumas pessoas que queriam ir nos lugares, nas locações, ou nos lugares onde foi gravado Doctor Who, que é uma série muito antiga já, né, de ficção científica e assim por diante, acho que da BBC, da BBC inglesa. E aí iam lá naqueles lugares, então existe muito isso. Alguns são fãs de algumas séries que se passam em Nova York, ou assim se pretende, né? Porque às vezes não é Nova York, é outra cidade, mas a proposição é que seja Nova York, e assim por diante. As pessoas querem ir no lugar aonde aconteceu aquelas coisas que são relatadas paulatinamente, ou que são relatos que têm um impacto muito grande na vida delas, certo? Evidente também existe um determinado tipo de leitura, inclusive, que bebe desse tipo de sentimento, que é, por exemplo, se você lê um relato de um clássico que acontece num lugar que existe no mundo atual e que este lugar é acessível. Então você leu que naquele lugar o seu herói fez uma fogueira ao cair da tarde. E aí você vai lá naquele local, faz uma fogueira e lê aquele trecho do livro. E aí você tem aquela sensação da experiência de quase entrar dentro do livro. Isso também está um pouco de um sentimento que o Tolkien vai dizer que existe naquela coisa de como as coisas podem se tornar encantadas para nós quando nós encontramos elas no mundo das fadas, né? Ou seja, se até agora para você uma chave era só um instrumento para abrir as portas, talvez depois de ler A Chave Dourada, né, de um George MacDonald da vida, agora sempre quando você vê uma chave, você vai sentir como que uma piscadela, né, do mundo da fantasia, do mundo encantado, do mundo secundário, do mundo da imaginação. Sempre que você vai olhar uma chave, você vai sentir de alguma forma essa lembrança. Agora as chaves não são mais como eram antigamente, né? Então um pouco isso. E o Chesterton também em algum grau vai nos falar sobre isso. Porque para nós, coisas que são completamente, inclusive fora do nosso contexto, essa que é a verdade, nós temos coisas que... Eu não sei que idade, mas eu era adulto já, eu acho, quando vi uma ovelha pela primeira vez. Mas eu ouvia te falar muito de ovelha a vida inteira, porque eu fui criado como cristão. E aí agora, foi ano passado, que eu vi de perto um cordeiro. Eu nunca tinha visto um cordeiro de perto. E aí eu olhava meio embevecido aquilo e dizia, gente, mas é um bichinho de nada mesmo. Tu tem a sensação de que é um bicho que tu podia fazer um mal grave dando um tapa nele. E ele não vai ter o que fazer. Né? É um bichinho muito indefeso mesmo e muito terno. Realmente é um animalzinho que tu tem vontade, é aquela ternura que tu tem, sei lá, para aqueles cachorrinhos pequenos, bonitinhos, aquelas coisas assim. Então realmente... E é curioso, mudou a minha percepção daquilo que é a sensação que o evangelista quer me passar, quando ele traz até mim, claro, também porque é parte da herança religiosa de Israel, porque tem relação com os sacrifícios, mas mudou as coisas. Quando eu olhei aquele cordeirinho, eu não tive como não lembrar de Nosso Senhor. Pelo óbvio, né? Que todos vocês vão lembrar na hora, eu falei disso, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então veja esse movimento que interessante. Eu olho para um animalzinho que em outro contexto não significa nada, e para muitas populações ao redor do mundo que não são cristãs, um cordeiro não significa nada, significa isso, fragilidade, um animalzinho que depende para tudo, né, de quem cuida da sua mãe ovelha, ou então do cuidador do rebanho, essas coisas todas. Então, mas para mim e para você, provavelmente, se é cristão, tem essa simbologia, tem esse significado. E a mesma coisa é isso. Eu me lembro também do efeito que teve sobre mim ver pela primeira vez um campo de trigo, né? Na mesma hora eu lembrei de Nosso Senhor falando, né? Olhai e vede, né? Os campos dourados para a ceifa. Então a gente tem essas coisas que acabam ganhando um novo tom por causa de estarem
nesse lugar. São coisas concretas, o mundo concreto, acabam ganhando uma riqueza simbólica porque estão dentro de um relato. Né? E o relato mais determinante da nossa civilização é o relato bíblico. Inclusive nós temos o grande crítico literário, que é e literato propriamente e tudo mais, que é o Northrop Frye, que vai falar sobre a Bíblia como The Great Code, né? Como o código dos códigos, né? Como o apanhado, né, textual ao qual dali tudo sai, né? Tudo sai para o Ocidente. Então, tudo isso. Pois muitas vezes é necessário voltar atrás como um homem que, tendo tomado a estrada errada, retorna até um poste de sinalização para encontrar a direção certa. O homem moderno é como um viajante que esqueceu o nome de seu destino e precisa voltar ao ponto de onde partiu a fim de saber para onde está indo. Que o mundo perdeu o rumo é algo que hoje poucos negariam. E pareceu-me ter encontrado finalmente uma espécie de placa de sinalização, de forma singular e significativa, e vi por um momento em minha mente o verdadeiro mapa das peregrinações modernas. No entanto, somente este relato poderá mostrar se fui capaz de descrever o que vi. Então, aqui o Chesterton claramente está fazendo um convite para nós. Quer dizer, existe... Ele coloca bem isso. Existe algo que nos colocou numa peregrinação. E quando ele fala de que nos colocou, ele colocou a marcha, como se nós pudéssemos dizer isso. Chega um momento que o Ocidente nasce. Alguns diriam que o parto do Ocidente foi o medievo. Talvez mais propriamente a Alta Idade Média. Tá? A Alta Idade Média como um parto, né, do medievo. Então, e a Alta Idade Média... Bom, a Alta Idade Média é o período mais recuado, tá? Algumas pessoas dizem assim, não, a Alta Idade Média porque é o período mais brilhante. Não, até não é mesmo, porque, na verdade, a Alta Idade Média é uma expressão que vem porque tu tem o começo de um rio, de um caudal, e ele geralmente se dá num elevado, e a partir daquele elevado ele vai caindo até chegar no baixio e desaguar num local de água maior, um lago grande, ou então, né, no mar propriamente. Então você tem isso. Então, a Alta Idade Média é o começo desse período, quando esse córrego que nós poderíamos chamar da Idade Média está no seu alto, e vai correndo, então, né, rumo ao seu destino. Então, essa Alta Idade Média é em grande parte um parto do Ocidente. E o período medieval intermediário e a dita Baixa Idade Média é como que se fosse a infância, né, dessa civilização. Ou ainda sua adolescência, sei lá. Né? Todas essas alegorias acabam sendo problemáticas, né, em grande parte. E o homem, né, e quando nasce... Então, por que eu estou colocando isso? Porque de alguma forma... Essa civilização ocidental, que é cristã, até outros dias eu conversava com um amigo e ele falava assim, olha, Rodrigo, às vezes a gente bate muito na tecla de que a civilização, o cristianismo fez a civilização, papapá. E aí, mas nós temos que ter claro que isso é algo quase que de exceção, né? Ou então não aconteceu em vários lugares. Em vários lugares a civilização já está dada, o cristianismo chegou e se integra ali dentro daquela civilização e pode então começar a informar, né, levando a plenitude que havia de bom e purificando o que havia de ruim nela. Só que, claro, no mundo ocidental, como houve o colapso quase completo da civilização romana, quando começa a se constituir uma nova civilização, o cristianismo está lá desde o começo do processo. Então a gente sabe que no Ocidente a liga da massa dessa civilização tem inexorável, inevitável, incontornavelmente a presença cristã. O cristianismo é um ingrediente fundamental do amálgama, do composto que faz essa civilização. Então quando essa civilização, como vamos chamar assim, como unidade, como se nós pudéssemos pensar na civilização ocidental como uma civilização, eu diria mais do que ocidental, a civilização do Ocidente cristão, né, nasce, né, essa civilização
compõe como que uma personalidade e se coloca em marcha, né? E nessa marcha vai passar por aquilo que chamamos de idade moderna, vai passar por aquilo que chamamos de idade contemporânea. Então a grande pergunta é para onde nós deveríamos voltar para chegar a este berço da civilização ocidental. E fatalmente o nosso retorno do tempo não pode parar na Europa. Ele não pode parar na Europa. O local mais recuado que nós vamos poder chegar é nessas regiões da Palestina, ou então da Mesopotâmia junto com a Palestina, né, próximo dali o Egito. Tudo aquilo que nós estudamos no que alguns chamam de Antiguidade Oriental. Então nós temos que retornar lá. E aqui Chesterton enxerga essa peregrinação. E que nós precisaríamos fazer um retorno àquele local para podermos reencontrar o sentido da nossa marcha. Só que é claro, muito provavelmente, a nossa civilização nunca vai fazer em bloco esse retorno. É muito provável, quer dizer, muito provável também não sei, aquela coisa agora querer dar uma de profeta, né? Mas ele entendeu isso e ele vai fazer esse processo. Ele vai fazer esse processo. E é interessante porque vale a pena colocar Nova Jerusalém dentro desse contexto também da caminhada do Chesterton rumo ao estado definitivo da sua crença cristã, que vai ser a sua conversão ao catolicismo em 1922, tá? Então isso é bem importante. Se eu quero, eu acho que nós poderíamos inclusive, não é nenhum absurdo, pensar no esforço de um estudioso de Chesterton para nos mostrar os marcos fundamentais desta vinda do Chesterton para o catolicismo. E que nós poderíamos pensar assim que, qual é o ápice disso? Bom, onde Chesterton vai botar o ponto nos is acerca de vários temas de apologia cristã que ele trabalhou ao longo de toda a sua obra é, por exemplo, do Poços Charcos, que, se eu não me engano, é a última obra publicada dele, né? Nós temos outras obras também, nós temos Catolicismo e Conversão, nós temos mas o Homem Eterno, provavelmente que a gente estava falando antes, assim por diante. E a gente poderia colocar a Nova Jerusalém como um desses marcos, com certeza. Eu havia me despedido de todos os meus amigos, ou pelo menos de todos aqueles dotados do mesmo número limitado de pernas que eu, e nenhum ser vivo havia ficado para trás a não ser um cachorro e um asno. O leitor descobrirá com surpresa que meu primeiro sentimento de amizade foi para com um cachorro. Estou bem ciente de que com essa confissão exponho-me uma investida irônica. O cão é bastante semelhante a um asno ou a uma pequena caricatura deste animal, por sua grande cabeça preta e suas longas orelhas. Porém, no estado de ânimo daquele momento, tratava-se mais de um contraste moral do que um paralelo pictórico, pois o cachorro parecia realmente representar o lar e tudo o que eu estava deixando para trás, com relutância, especialmente naquele período do ano. A propósito, seu nome é Sr. Winkle, como o convidado de Natal do Sr. Wardle. E aí ele vai nos explicar que o Sr. Wardle e o Sr. Winkle são os personagens do romance do Charles Dickens, The Pickwick Papers, né, que é traduzido publicamente, geralmente no Brasil, por As Aventuras do Sr. Pickwick. Tá? Esse é um livro bastante interessante do Dickens. Não é um dos mais populares, pelo menos não como David Copperfield, ou sei lá, bom, nem vou botar no mérito aqui, famosíssimo, a Christmas Carol, que é um cântico, um conto de Natal, e assim por diante. Mas ele é um livro que, se alguém já passou por um ensaio bem interessante do Ítalo Calvino, falando sobre por que ler os clássicos, ele vai citar de maneira que sempre me chamou muita atenção esse livro como um livro epítome, resumo, um livro que mais ou menos era da onde tirava a maioria das visões, dos exemplos, quando estava querendo explicar alguma coisa, um amigo do Ítalo Calvino. Então o Ítalo Calvino explicava que tudo na vida que a pessoa que ele se referia iria explicar, essa pessoa se referia propriamente ao quê? Se referia ao Mr. Pickwick. Como o Mr. Pickwick nessa situação, o personagem do Mr. Pickwick,
ou não sei o que, né? E ele vai falar disso, inclusive, nesse papel dos clássicos de muitas vezes, porque, claro, o clássico é aquele livro que nos empresta uma forma de falar em imagens vivazes e bem aplicadas, a ponto de que elas acabam sendo muito bem usadas por nós, para então falarmos do que nós queremos explicar. É um clássico de fato. Ele é clássico porque ele coloca num patamar melhor o uso da linguagem, né, de um determinado idioma. E há de fato algo de Dickensiano em sua união de domesticidade e exuberância. Saltitou em volta de mim, latindo como um pequeno tambor, acreditando que eu estava saindo para um passeio, mas eu não podia, infelizmente, levá-lo comigo no passeio até a Palestina. Aliás, ele estaria fora do lugar, pois no Oriente os cães não têm o grande respeito que merece, e essa reflexão pareceu aguçar meu desejo de considerar aquela sentinela doméstica como uma espécie de símbolo do Ocidente. Maravilhoso. E de fato, né, nós temos inclusive dentro do mundo oriental, pelo menos eu sei disso por parte de alguns grupos do mundo árabe, a expressão cão como um dos piores xingamentos que se pode fazer para uma pessoa. Se eu não me engano, houve alguma situação onde um dignatário dos Estados Unidos, não sei se não foi um dos presidentes ou alguém assim, em meio a uma entrevista no mundo árabe, a pessoa tirou o sapato, xingou ele de cão e jogou o sapato nessa pessoa. Parece que o xingamento foi esse. Né? Agora, o cão como símbolo do Ocidente é algo maravilhoso, né? Porque eu fico pensando muito nesse sinal que nós temos de tantas coisas ocidentais que estão relacionadas ao cachorro, a caçada, né, a guarda da casa e a casa como um local de autonomia do indivíduo e da sua família, certo? A fidelidade, né, como um sinal. Inclusive na heráldica, né, o cão presente, seja no escudo, seja, né, nos suportes, ele simboliza isso, né, fidelidade. Se alguém bota um cão no brasão, está simbolizando, né, que o valor da fidelidade é importante para ele, ou que ele é reconhecido por sua fidelidade. Existe o adágio, inclusive, que volta e meia diz fulano ou beltrano eram fiéis como um cachorro. Por outro lado, o Oriente está repleto de asnos, com frequência muito dignos. E quando voltei a minha atenção a este outro quadrúpede grotesco, com uma cabeça ainda maior e orelhas ainda mais longas, ele pareceu assumir uma profunda conotação de mistério oriental. Então o Chesterton começa a dizer, isso que eu estou dizendo que é formidável, pessoal. Se permitam, se deem esse, né, presente de se deterem nessa leitura. Olha o que o Chesterton está fazendo. Ele pega duas coisas inócuas, né, completamente... Disso a gente tem esse sabor em vários outros momentos. Quem participa ali da nossa, né, núcleo de formação da Sociedade Chesterton Brasil, fica aqui o convite, inclusive, para você se inteirar lá na página da Sociedade Chesterton Brasil. Você vai ter informações sobre isso. Volta e meia ali nós publicamos periodicamente, durante um período, artigos do Chesterton com comentários meus acerca disso. E é impressionante como o Chesterton às vezes começa de uma coisa completamente suspeitada e acaba nos conduzindo à compreensão de um tema ou complexo e irrelevante, ou que nos maravilha de alguma forma. Bom, não sei por que essas duas criaturas absurdas se enroscaram tanto no meu raciocínio, como dragões nas iluminuras de um texto, ou como gárgulas rampantes a adornar ambos os lados do pórtico por onde se inicia a minha aventura. Pessoal, rampante é aquela posição onde o animal heráldico, dragão, grifo, o que for, ele está de pé nas patas traseiras e com as patas para frente, as dianteiras para frente dessa forma, né? Quase como que em posição de um ataque. Então é isso. Um urso de pé pronto para dar o seu abraço fatal está numa posição rampante. Então, mas no fim das contas, eles eram, em certo sentido, símbolos do Ocidente e do Oriente. O próprio comportamento indisciplinado do cão é apenas uma extravagância de lealdade,
Um animal que enlouquece de alegria 3 vezes no mesmo dia a sair para passear pela mesma rua. O mundo moderno está repleto de formas fantásticas de adoração de animais, uma religião geralmente associada aos sacrifícios humanos. Olha que coisa formidável. A gente já tropeça no Chesterton jogando na nossa cara o que nós estamos vivendo muitas vezes em vários contextos e que queiramos, né, nós e trabalhemos para isso, não se torne, né, completamente colocado. Começa a se arvorar no nosso país isso, que é o quê? Pessoas cada vez mais interessadas em criar animais e pessoas cada vez também mais interessadas em não terem filhos e ainda pior, a advogarem o direito das pessoas matarem os filhos que geraram. Por enquanto, desgraçadamente, antes do nascimento. Mas, se a gente procurar bem, daqui a pouquinho já tem gente defendendo coisa pior. No entanto, curiosamente, conhecemos poucos e os verdadeiros méritos dos animais, e um desses méritos é certamente essa inocência em relação a toda forma de tédio. Talvez a simplicidade derive da ausência de pecado. Eu mesmo tenho alguma consciência do dever sagrado da surpresa e da necessidade de considerar a velha estrada como se fosse nova. Evidente aqui, Chesterton trata de um tema que não é novidade para quem lê os seus textos já há algum tempo. Se alguém quer um aprofundamento sobre essa necessidade de reviver em nós o maravilhamento que nós tínhamos lá no começo das nossas infâncias, e como as histórias de fadas, os mitos, os contos, ou mesmo os eventos que não são fantásticos, mas sendo desse mundo, são narrados de uma maneira fantástica, por quem tem habilidade para isso, leia o 4º capítulo de Ortodoxia, que é a Ética do País das Fadas, certo? Que ele vai tratar disso. E em algum grau também um aprofundamento complexo, não vou negar, é difícil. E às vezes por isso mesmo desprezado, até por bons intelectuais que estudam esse autor, que é o livro sobre histórias de fadas, um ensaio, daí não do Chesterton, mas do Tolkien, autor do Hobbit e do Senhor dos Anéis. É um grande ensaio esse. Mas não posso afirmar que durante cada passeio que faço com minha família e amigos, saio correndo na frente deles, soltando gritos vociferantes de felicidade, ou salto em volta deles tentando lamber seus rostos. É propriamente essa capacidade de realizar sempre com energia renovada as ações mais familiares e simples que fazem do cão o eterno representante da civilização ocidental. Sua própria anarquia é uma espécie de mistério, sua própria revolta é um segredo. Ele não salta porque deseja me acompanhar em meu passeio, mas para seguir seu próprio caminho, tão solitário quanto o asno selvagem das Sagradas Escrituras. Minha própria besta de carga confirma a autoridade das Escrituras, pois comporta-se como um asno muito selvagem. Dele o nome de Trotsky, porque ele raramente trota, mas oscila entre os extremos de correr e ficar imóvel. Corre por todo o campo quando alguém tentar pegá-lo para prendê-lo e empaca por completo quando é realmente urgente que ele se mova. Bom, aqui ele vai seguir nessa, mas tem uma coisa, gente, que está presente nessa figura do cão. Aí nós precisaríamos entrar em muitas outras questões relacionadas, mas o meu grande objetivo nesse momento com vocês é mostrar a riqueza dessas reflexões que o Chesterton está fazendo, porque muitas vezes, isso é muito curioso, às vezes nós encontramos, isso aqui não é nenhuma crítica especial a qualquer população, mas só uma capacidade que eu acho que nós, principalmente aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade, que é uma descrença profunda sobre que de fato nós ou os nossos compatriotas façam coisas significativamente boas, ou mesmo melhores que outras pessoas. E o mais triste disso, de outras populações, de outros países. E o mais triste disso é que muitas vezes, muitos dos nossos compatriotas ou nós mesmos, acabam saindo derrotados nas suas atividades já por esse sentimento. E é muito curioso e muito bonito quando a gente vê, especialmente quando um atleta mais jovem
que não está muito ligado nisso, que tem todo o desejo e ousadia para vencer, né, e muitos sonhos. Meio aquela história, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Vai, não se preocupa e não se derrota. Ali está o dinamarquês, o americano, qualquer coisa assim. E o rapaz ou a menina fazem o que sabem fazer, o tão bem quanto conseguem, e muitas vezes descobre que sim, um brasileiro pode estar no primeiro lugar do pódio, pode fazer as coisas bem feitas, pode ser mais perseverante ou resiliente que um alemão, ou que um japonês, ou assim por diante. E aí agora, sempre quando tem algum momento em que, por exemplo, principalmente os japoneses, né? Eles vêm para o Brasil por causa de uma Olimpíada ou de uma Copa do Mundo, né? O brasileiro ele se encanta com a disciplina oriental, que é algo louvável. Ninguém está dizendo que a bagunça, a baderna, a sujeira, a falta de ordem é coisa bonita. É legal, é espontâneo. Eu acho muito interessante como às vezes as pessoas fazem um romance da bagunça no almoço do domingo. Como se a bagunça fosse por si só o motivo das coisas estarem indo bem. As coisas vão bem porque as pessoas entendem que quando dá muita gente junta, via de regra, nem todo mundo tem o mesmo nível de virtude. Isso é um processo. Então tem um que é mais bagunceiro, o outro que é mais falante, o outro que é talvez um pouco jogado nas cordas, poderia estar ajudando mais a fazer as coisas. E aquilo ali vai, essa disparidade, como é natural, como se eu estivesse num concerto onde alguns instrumentos estão afinados e outros não estão, vai dando um pouco aquela bagunça que é o maior ou menor e tá tudo certo. Por que a alegria se encampa? Não se encampa por causa da bagunça, mas se encampa porque apesar da bagunça, o pessoal tolera isso porque vale a pena estar junto, tá? Então é isso, mas não é que a bagunça é o grande ingrediente da alegria nas nossas almoços de domingo, por exemplo. Né? Então a ordem, a cortesia, o esperar o outro falar para eu falar e entender que o outro quer falar, então não falar demais, assim por diante. Pedir para quem está ao lado para me alcançar o que não está ao meu alcance na mesa, ao invés de atravessar quase todo o meu corpo em cima das travessas de comida, para alcançar o que eu quero. Todas essas coisas valem a pena e são muito boas. E existe uma diferença, esse processo que leva o Ocidente para frente, ele em grande parte existe graças, e é muito interessante, hoje a gente olha para o mundo oriental, e eu falo mundo oriental aqui, o Extremo Oriente, China, Coreia do Sul, Japão, esses lugares, e eles têm conseguido níveis de excelência formidáveis em campos que são originalmente criados pelos ocidentais, né? E a sua disciplina é uma disciplina ancestral, essa disciplina estava lá desde muito tempo. Claro, você pode ter mudado um outro processo ao longo do tempo, mas a gente sabe que são características muito próprias dessas populações. Outro dia me chamava a atenção como tem se destacado em tantos campos, das engenharias, do desenvolvimento musical, e especialmente do campo da música clássica. Agora eu estava vendo que há pouco tempo atrás ganhou como o melhor uísque do mundo um uísque japonês. Uísque japonês. Se alguém falasse isso pra mim há algum tempo atrás, eu dizia assim, cara, isso não deve ser bom. Uísque japonês. Desde onde japonês sabe fazer uísque? Aí você vai pensar o quê? Nos escoceses e tudo mais, aquela coisa toda. Mas não, o melhor uísque do mundo era um uísque japonês. Então, todas essas coisas. Mas a pergunta que eu fico, e é uma pergunta mesmo, não é uma afirmação, é o quanto o desenvolvimento de todas essas coisas, o surgimento e descoberta de todas essas coisas, se deram em grande parte por uma coisa que é muito própria do Ocidente, que é o quê? Nós não temos, graças a certos processos que são muito, muito próprios da gente, aqui nessa parte do mundo, a ideia de que o que há para ser conhecido está conhecido e tudo que existe é só uma constante repetição. Não estou dizendo que esse tipo de pensamento já não esteve presente mais ou menos na cultura ocidental.
Porém, o passar, um desmantelamento da antiga civilização romana, unido a uma visão cada vez mais confiante na ordem do mundo e na capacidade do intelecto humano, fizeram que cada vez mais, né, desde lá do projeto socrático, filosófico, passando por toda a assunção do cristianismo nisso, fizeram que esse espírito, e um certo espírito sim rebelde, sim, nós temos que lembrar que as populações que fazem este ocidente ser parido durante a Idade Média eram antes pouco mais do que tribos, a maioria delas, se não todas elas, ágrafas, não tinham nem escrita. Então existe sim esse elemento menos civilizado, né, dessas populações, mas ao mesmo tempo uma certa ousadia e uma certa, como é que a gente pode dizer, uma coisa de uma certa ingenuidade, né, ou então uma certa, né, disponibilidade, uma certa infância, né, dentro desse processo, como a gente comentava antes, tá? E ao mesmo tempo a compreensão muito profunda acerca do valor da liberdade e cada vez mais da compreensão do valor do indivíduo em si. Não simplesmente como uma unidade sem rosto em meio a uma massa de gente, mas realmente com valor por si mesmo, que é algo que o cristianismo faz crescer de maneira insigne e ímpar no mundo ocidental, né? Ou seja, esse valor da pessoa por si mesma, né? Dentro da nossa mentalidade, pelo menos da mentalidade cristã, nossa mentalidade, quem dera pudesse dizer isso de todos, mas dentro da mentalidade cristã a ideia é essa. Não, para nós conseguirmos salvar a nossa pele de um problema, nem que seja de uma cidade inteira, precisamos de todo o sangue de uma pessoa inocente. E essa pessoa inocente não quer se oferecer como sacrifício. A mentalidade cristã vai dizer o seguinte: não, então ninguém pode obrigá-la a isso. Ela tem valor por si mesma, né? Se ela é uma pessoa inocente, claro. Então, esse tipo de coisa, evidentemente, vai criar, dentro do mundo ocidental, um desejo pela constituição da própria personalidade e um desejo pela construção da sua particularidade. E é evidente que dentro disso surgirão movimentos e pessoas que vão muitas vezes causar, né, vão tumultuar o ambiente da civilização. E é claro que muitas vezes dentro do mundo oriental as dificuldades, as coisas acontecem de outro jeito. Uma pessoa que morou muito tempo no Japão me falava que uma coisa que ela tinha, isso é um cristão, uma coisa que ela tinha saudade era, né, da disciplina e dessa disciplina japonesa. É uma coisa que quem for acostumado vai sentir falta, evidentemente. Mas ela dizia, né, que valia, ainda assim, né, valia muito a pena viver num país de cultura cristã, apesar de não ter toda essa disciplina, apesar disso tudo. Porque qual é o preço disso? Qual é o preço a se pagar, né, pela disciplina? Novamente falei para vocês, ninguém acha bagunça uma coisa boa, tá? Isso não é o caso. Mas a disciplina, a ordem, né, o arregimentar das coisas, ele não pode se tornar um Deus, ele não pode se tornar um absoluto. Existem valores maiores, assim também como existe valor maior do que a liberdade. A liberdade como um ídolo descamba no liberalismo, por exemplo. Então, existem valores maiores. E parece que cada vez mais esse tipo de coisa acaba se tornando, né, uma divindade para a nossa sociedade, como vai dizer o Chesterton aqui em algum grau. Até Nova Jerusalém não é propriamente sobre isso, Chesterton simplesmente faz aqui um esboço. Quem quer conhecer a opinião de Chesterton mais propriamente sobre esses temas, vai ler Eugenia, né, e Outras Desgraças, que é outra obra publicada aqui também pela Sociedade de Chesterton Brasil. Porém, essa ideia de que quem é que traz essa bagunça, quem é que traz essa... Em grande parte é o nosso esforço por trazer cada vez mais crianças para o mundo, ou então de trazer para o nosso meio para cuidar as pessoas que são muitas vezes indesejáveis, os doentes, os pobres, né, os que não foram suficientemente bem educados,
e assim por diante. Ou seja, uma sociedade super séptica, super limpinha, super organizadinha a qualquer preço, vai nos levar muito provavelmente a muitas crueldades, né? Enquanto nós devemos buscar a ordem em meio a todas essas coisas, também devemos buscar, sobretudo, aqueles valores que dão sentido porque nós buscamos a ordem, que é, sobretudo, né, o amor a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, certo? E o fundamento e a origem dessa ideia, né, do sentido último do porquê a gente está aqui, certo? É o que Chesterton vai buscar na sua viagem, é disso que ele vai falar em várias passagens desse livro, que eu recomendo vivamente, tá? Tá aí, A Nova Jerusalém. Não deixe de participar da campanha de lançamento, certo? Tem aí esse box promocional, com camiseta, com livro, com marca-página, com foto do Chesterton na Terra Santa e assim por diante, certo? Não deixe, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, recomendar, compartilhar com todo mundo que você sabe que vai gostar ou que pode vir a gostar, né, desse vídeo. Você sabe, se você sabe que tem aquele amigo que gosta do Chesterton, lê um artigo, achou sensacional, ou quem sabe o cara nunca leu, só vê as frases do Chesterton solta por aí, mas talvez até já nos acompanhe, não deixe de compartilhar o livro com ele, talvez esse seja o primeiro livro de Chesterton que ele vai ler, tá? Se não é inscrito aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever e até a próxima.